Olá, meu nome é Lalo Bocchino, eu sou o proponente do projeto Luzes de Angola para curta-metragem aqui na Lei Paulo Gustavo de Itajaí. Essa ideia meio maluca surgiu mais ou menos em 2010, 2011. A minha família, minha tia, ela tem uma escola em São Paulo e essa escola ela foi toda adaptada dentro de uma fazenda de café do começo do século XX. E eu passei um verão lá, né? A gente ficou dentro do local e eu tive essa ideia. Imagina se tivesse tido uma presença de OVNI ou extraterrestres durante esse período do café. E essa história ficou dentro da minha cabeça por muitos anos. Com esse edital da Paulo Gustavo, enfim, eu consegui ter essa oportunidade, né, de conseguir escrever um projeto com um orçamento que daria para fazer o filme, né, e colocar essa ideia em prática. E uma das primeiras coisas que, logo que eu comecei a bolar o argumento do filme, foi que a minha protagonista ela teria que ser uma pessoa diferente, né? Eu pensei, então, numa criança de mais ou menos 11, 12 anos que fosse surda. Uma escrava surda, né, no meio de uma plantação, né, que sofre os maus tratos junto com a sua família, que fica dentro de uma senzala, e o quanto que isso iria trazer para o personagem principal do curta-metragem uma certa fragilidade que eu gostaria de explorar no começo do filme. Só que essa fragilidade, no final das contas, dentro do enredo, ela se torna um ponto forte e fundamental dentro da trama, né? Porque é essa protagonista, criança negra, escrava, surda, né, que acaba conseguindo salvar todas as pessoas da família dela. Então, isso traz uma reviravolta, uma coisa que é uma surpresa no final do filme. E eu quis colocar isso dentro do roteiro. A inovação desse projeto é colocar dois temas completamente diferentes juntos dentro de uma trama, né, de um curta-metragem. A gente tem o primeiro cenário que se apresenta é a época do filme, né? Um pouco antes da abolição da escravatura. E existem os personagens que são os negros dentro de uma senzala que sofrem os maus tratos pelos brancos, né? Que vivem dentro da Casa Grande. Só que a junção de outro elemento que é muito comum aqui em Santa Catarina, principalmente entre 2011 e 2017, em Santa Catarina, a gente teve muitos casos de um fenômeno conhecido como agroglifo. Eles são marcas que acontecem nas plantações que são associadas à presença alienígena, né? Então, o filme, aos poucos, ele vai revelando que dentro de um cenário tradicional de escravidão, né, brasileira, com os negros, né, sendo maltratados, existe algo extraordinário acontecendo, né, com a presença desses agroglifos e também com a presença de luzes e uns estrondos muito fortes. Essas revelações vão chocando um pouco, porque você nunca vai esperar que num filme de época, né, retratando uma realidade tão cruel quanto essa, acontecesse algo de sobrenatural, né? Algo extraterrestre acontecendo. Então, essa junção desses dois temas tão distantes, para mim, é o que faz do filme algo mais inovador nesse sentido de linguagem. Eu já produzi muitos documentários, atualmente eu estou dirigindo algumas obras publicitárias, mas eu nunca deixei de lado a criação de roteiros, né, e produções. E nessa fase que eu me encontro hoje, eu estou revivendo um pouco o meu passado de jornalista, quando eu escrevia contos de realismo fantástico. De uma certa maneira, eu estou tentando adaptar essa linguagem que eu utilizava no começo da minha carreira para essa nova fase atual que eu me encontro, de tentar trazer para as produções audiovisuais esse extraordinário. No decorrer do tempo, ali, em toda a minha formação, eu assisti obras que
contém esse realismo fantástico, principalmente nas obras de diretores que eu admiro muito, como Steven Spielberg e Christopher Nolan. E talvez algo que seja um grande diferencial desse filme é o fato de que esses ataques alienígenas, essas luzes, elas são sempre vistas do ponto de vista interno. Então, tudo vai ser filmado de dentro, sem a imagem geral. Então, os OVNIs, ETs, o que é que esteja acontecendo, isso nunca vai ser revelado. Isso vai causar uma certa estranheza, mas ao mesmo tempo vai fazer com que o espectador ele crie na cabeça dele o que está acontecendo do lado de fora. A gente vai ficar com uma visão meio claustrofóbica da cena, em que os personagens eles estão sofrendo um ataque, né, com luzes, e esses ataques estão criando coisas físicas nessas pessoas. Só que a gente nunca vai ter a cena fora. Então, eu não quero que mostre nenhum alienígena, nem mesmo uma nave em efeitos especiais. Eu quero que a pessoa que está assistindo, ela crie aquilo na cabeça. E aquela sensação de ataque, de claustrofobia, de onde está vindo isso, de uma coisa nova, ela nunca seja revelada. Alguns filmes já fizeram isso com muita maestria e são filmes que são muito bacanas, que você está assistindo, você vê que está acontecendo algo extraordinário, mas a câmera não revela o que é o plano. Existem filmes como Bruxa de Blair, Cloverfield, o próprio Sinais, do Shyamalan, que o ET, o invasor, ele só é revelado da segunda metade para frente do filme. Eu quero me ater a esses primeiros atos desses filmes que foram geniais, porque você tem toda uma sensação de medo, de pânico e de influência desses seres extras, mas você não sabe o que realmente quer, você não tem a cara desses seres. Então, eu acho que isso vai mexer bastante com o filme. Para elaborar esse argumento, eu entrei em contato com o José Bento Rosa, que é um amigo pessoal meu e é o maior pesquisador de história afro aqui de Itajaí. E eu realmente fiquei na dúvida se existiram negros escravos aqui dentro da cidade de Itajaí, e ele me confirmou, enviou até um artigo científico que ele escreveu em parceria, e lá tem relatos que existiam senzalas, existia Casa Grande, existiam maus tratos e até 50 pessoas escravizadas em roças de cana-de-açúcar e outras plantações como mandioca. Na minha história que eu criei, ela se passa dentro de um canavial. A minha produtora, ela completa 20 anos esse ano e eu já produzi mais de 25 obras em documentário, já fiz curtas-metragens, já organizei festivais, mostras de cinema aqui em Itajaí. Então, eu tenho quase a minha vida toda dedicada ao audiovisual aqui da cidade. E, para mim, estar participando da Lei Paulo Gustavo nessa edição histórica, né, é uma grande honra e uma grande chance de conseguir colocar uma obra que eu consiga colocar mais equipe, mais gente trabalhando, equipamentos de ponta, até efeitos especiais, dentro de um orçamento, né? E produzir algo que faça sentido para a cidade, né? Que tenha um tema que remeta ao passado, algo que foi até de uma certa maneira encoberto pela historiografia oficial da cidade, né? Que é a presença de escravos, e existiu, e eu quero que esse filme traga à tona essa discussão. Por mais que seja uma obra de ficção científica baseada em fatos históricos, mas eu acho que a temática, os personagens, eles vão trazer uma discussão. Mas ele é feito para todas as pessoas assistirem e se verem, especialmente os negros e os surdos. Para mim, é o público que eu mais quero impactar e, de uma certa maneira, trazer esse protagonismo, né? Deixar esses personagens que geralmente não têm voz, né? Personagens que são marginalizados da história, que eles sejam os protagonistas e que eles consigam vencer, no final, um ataque extraordinário que ninguém conseguiu vencer e foi vencido graças à esperteza de uma criança de 12 anos, escrava e negra.